versículo 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Os valores absolutos do reino de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 33, que diz assim a palavra do Senhor: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Quem estáveis de vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhe: Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao Pai que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos a palavra de Deus aqui. Depois que Jesus ele partiu, ali eles caminharam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava por ali, porque ele ensinava os seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essas palavras e receavam perguntar para Jesus. Interessante que Jesus conhece o coração daqueles discípulos. Aqueles discípulos caminhavam com Jesus, mas não entendiam muitas das vezes o que Jesus falava para eles. Existe muitas das vezes, Jesus ele precisava chamar os discípulos à parte e explicar determinados assuntos que os discípulos receavam perguntar para Jesus. Mas por que será que receavam perguntar para Jesus? Por que será que certos assuntos os discípulos eles se conversavam entre eles pelo caminho, mas não conseguiam perguntar para Jesus? Porque até ali Jesus estava com eles, e agora Jesus começa a falar que ele será entregue, que ele será morto. Jesus aqui ele acaba de falar sobre o alto sacrifício, e os discípulos começam ali entre eles discutir sobre esse assunto. Mas Jesus vai se entregar, vai morrer, e quem é que vai ficar? Então eles receavam perguntar para Jesus,
E Jesus, conhecendo o coração deles, chegou para eles e perguntou: o que vocês conversavam entre si pelo caminho? Como coisa que Jesus não sabia o que eles conversavam pelo caminho, mas Jesus queria ouvir da boca deles. Qual seria a sua dúvida que vocês conversavam pelo caminho? Enquanto Jesus falava que ele estava pronto para entregar a sua vida, os discípulos no caminho, além de questionar sobre este assunto, eles viram ali, muitas das vezes, Pedro, Tiago e João, viram lá a ascensão, ali ali Jesus se transfigurando no monte. Aí depois eles estavam ali no pé do monte, ali os 9 discípulos não conseguiam resolver o problema daquele pai, que estava com aquele filho ali endemoniado. Pastor, mas agora eles estão caminhando pelo caminho, e Jesus agora chega para eles e fala: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Qual é os assuntos que vocês estavam conversando pelo caminho? Porque o Senhor conhece. E um dos assuntos que eles estavam conversando pelo caminho era ali entre eles, discutindo quem seria o maior, quem seria o melhor. E eu vejo aqui eles indo na contramão do ensino de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele dava o exemplo de ser servo. Jesus, ele dava o exemplo de ser humilde, mas ele observa ali os discípulos caminhando pelo caminho, se discutindo ali quem seria o maior. E quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos Jesus aproveitando o momento para dizer: maior do que? Maior no reino de Deus? Maior no teu reino? Jesus, ele fala para os discípulos: vocês precisam conhecer alguns pilares da ética do reino de Deus. E quais são esses pilares, pastor? Primeiro, é a importância aqui desses pilares. Elas são dadas a portas fechadas. Nós vemos que esses pilares não foi dado para os discípulos diante da multidão. Jesus, ele não fala sobre esse assunto diante da multidão. Por quê, pastor? Porque diante da multidão ali tem pessoas que não entendem do reino de Deus. Então, como nós vemos capítulo 9, versículo 28 em diante, nós vemos Jesus chamando os discípulos à parte. Vem cá, vou conversar com vocês. Vou sentar aqui e explicar uma coisa para vocês. Longe da multidão, longe da multidão, vou conversar só com os discípulos, só com vocês. Por que Jesus aqui ele convida os discípulos para sair agora, se separar da multidão? Porque os discípulos entendiam o que era reino de Deus, mas a multidão não entendia. Nós falamos ontem à noite lá em Macai sobre as multidões que seguiam Jesus, e até um determinado ponto as multidões gostavam de seguir Jesus. Por quê? Porque só tinha milagre. Você vai no culto hoje, vai ter milagre lá, Jesus vai estar lá, vai deixar sair andando, vai se mover, o mundo vai falar. Rapaz, começou a vir gente, Jesus começou a prestar atenção que aquela igreja estava enchendo demais, muito rápido, mas ali ele viu que aquele povo não
Jesus agora começou a apertar um pouquinho mais a palavra. Jesus agora começou a arrochar um pouquinho mais na palavra. Aí daqui a pouco começou as conversas entre a multidão. João capítulo 6, se não me falha a memória. Começou a conversa entre a multidão. Daqui a pouco chegou no ouvido do discípulo e foi até que chegou em mim. Entendeu? Tem alguém que teve coragem, né, de levar até Jesus. Jesus, conversa no meio da multidão está assim. O senhor está muito duro com a mensagem. Está muito duro a sua mensagem. Já tem pessoas querendo sair. Já tem pessoas que já estão indo. Algumas até já foram. Família lá está querendo sair. A outra lá está ameaçou. Mais uma mensagem dessa, ela sai. Daqui a pouco, Jesus, olha, só estavam os discípulos. Cadê a multidão? Não estava mais com Jesus, já tinham ido tudo embora. Agora Jesus olha para os discípulos e fala: escuta, vocês não querem ir também? Não querem ir também? Não está pesada a mensagem para vocês? Não querem ir também? Seguir a multidão? Porque eles têm coisa melhor do que eu, eles têm palavra melhor do que eu, eles têm caminho melhor do que eu, então não querem ir? Você não vai precisar achar nenhum motivo na vida de ninguém. Você simplesmente vai. Jesus está dizendo: não quer ir? Aí Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem a palavra da vida eterna, para onde iremos nós, Senhor? Você já imaginou, Senhor? Eu imagino Pedro dizendo: Senhor, não tem para onde ir, Senhor. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da palavra, o Senhor é o que cura, o Senhor é o que salva, o Senhor é o que liberta, o Senhor é o que protege, o Senhor é o que dá, o Senhor é o que tira. Para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem a palavra da vida eterna? Depois dessa palavra ainda, Jesus ainda diz: ficou 12, né? Ficou 12, mas um de vós é o diabo. Ainda vai sair mais um. Jesus fala: ficou 12, né? Ficou 12, mas um de vós é o diabo. As coisas estavam se estreitando, mas quando nós olhamos aqui para este texto, nós olhamos Jesus explicando para os discípulos que caminhavam pelo caminho se discutindo quem é maior no reino de Deus. Não entendemos o que ele fala quando diz que vai morrer, que vai se entregar. Não entendemos. Aí Jesus agora chama os discípulos para falar particular e diz ali, sentado com os 12 discípulos, no versículo 35, ele diz: mas usa o exclusivo, aquele que, quer ver? Capítulo 9, versículo 41 e 49. Lê para nós ali, evangelista Fábio. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. 49 também? Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Exatamente. Aqui nós vemos algo interessante. Jesus chama os discípulos separados. Jesus agora orienta os discípulos, mas ele diz, assentado com os discípulos, ele chama aquele que o que, pastor? Que o
a preeminência. O que nós encontramos no versículo 33 e 34 do capítulo 9 do Evangelho de Marcos? Os discípulos discutindo entre si: quem é maior dentre eles? Será que eu sou maior? Tu é maior? O outro é maior? Não, eu sou maior, porque eu sou o Pedro. Não, eu sou João. Não, eu sou isso. E Jesus, não estava junto, mas Jesus conhecia o coração deles. Eles estão querendo o quê? Preeminência. Eles estão querendo o quê? Projeção. Eles estão querendo o quê? Grandeza. Eles estão querendo o quê? Uma especial distinção. E a ambição deles é a projeção do eu e não do outro. Eles queriam ser maior, mas para quem? Para quê? E por quê? Nós fomos chamados para quê, pastor? Nós fomos chamados para diminuir, para que Ele apareça. Mas ali eles estão discutindo quem é o maior, quem é o maior. Discutindo longe de Jesus. Mas Jesus conhece o coração. Jesus conhecia o coração daqueles discípulos. Jesus conhecia a ambição e o desejo preeminente dos discípulos. Agora eu vejo, os discípulos estavam pensando acerca do reino de Jesus em termos de um reino terreno. Quem será que vai ser o melhor? Quem será que vai ser o maior? Essa distorção teológica que aconteceu com os discípulos, nós encontramos aqui, lá no Atos capítulo 1, versículo 6. Abre a Bíblia ali. Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 6. Algo distorcido na mente daquele povo. Algo que eles estavam mais preocupados era com os ter do que com o fazer. Mas olha, escuta o que diz Atos 1 e 6. Aqueles, pois, que haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Senhor, é nesse tempo que tu vai restaurar o reino? Senhor, tu veio para quê? Para apresentar o reino? Olha só, você lembra que o Herodes ficou furioso quando os magos do Oriente chegaram? Mateus capítulo 1, 1 ou 2. Quando os magos do Oriente chegaram, e os magos do Oriente chegaram lá para o Herodes, e disse bem assim para o Herodes: viemos visitar o rei dos judeus que havia de nascer. Mas o Herodes pensou: eu sou o rei aqui, vai nascer outro rei, para ele reinar eu tenho que morrer. E o Herodes ficou perturbado. E o Herodes deixou toda Jerusalém perturbada também. Por quê? Porque um camarada que pensa num bicho ruim, era esse Herodes. E aí, imagina alguém tentando usurpar o trono dele. Mas Jesus não precisava do trono do Herodes. Jesus nem queria o reino de Herodes. Jesus veio apresentar um reino que Herodes não entendia. Jesus veio apresentar o reino de Deus, não esse reino podre do Herodes, que precisa matar para entrar no reino. Não, Senhor, Jesus veio apresentar o reino de Deus. Se lembra Mateus 4? Mateus 4 aparece Satanás apresentando o quê? Todos os reinos desse mundo. Se prostra diante de mim, eu te dou todos os reinos desse mundo aqui. Jesus não aceitou. Por quê? Porque esse reino não vale nada. Jesus já tem um reino, e nós fazemos parte dele. Glória a Deus. E nós fazemos parte desse reino. É por isso que Satanás fica revoltado conosco. Sabe por quê? Porque nós temos um reino, ele não tem. Nós temos o céu, ele não tem. Nós somos adoradores, ele não é mais. Nós temos o resplendor
tua vida. Jesus apresenta o reino de Deus, e ainda diz em relação à ambição, a Escritura nos adverte. Em Provérbios 16 e 18 fala bem assim, a soberba prossegue a ruína, e a altivez do espírito aquieta. Irmãos, os discípulos estavam com aquele probleminha, soberba, mas vai dar ruína. Não foi essa experiência que Nabucodonosor deixou para nós, quando ele estava lá nos seus jardins suspensos na Babilônia, e ele chega lá e olha para o jardim suspenso, tudo que ele construiu, e sabe o que ele fala? Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei com as minhas próprias mãos? O que aconteceu com ele? Deus fez ele passar 7 tempos pastando como um animal. Pastor Herodes Agripa, um dos tetrarcas, lá em Atos capítulo 12, versículo 21, ele morreu. Por quê, pastor? Porque ele não deu glórias a Deus, ele não adorou a Deus. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu comido de bicho, vivo, de dentro para fora. Agora você já imaginou uma pessoa morrer comido de bicho, de dentro para fora? Por que, pastor? Porque ele quis tirar a glória do Senhor, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Não, o que é dele é dele, e nós temos que dizer glória a Ele, exaltado seja Ele. Por que estamos de pé hoje? Por causa dele. Por que nós somos salvos? Por causa dele. Por que eu tenho alguma coisa na vida? Por causa dele. Embora muitos dizem, não, é do suor do meu rosto, mas não sabe você que o fôlego de vida que você tem, Gênesis capítulo 2, versículo 6 diz, ele soprou em nossos narizes o fôlego de vida e fez alma vibrante. Glória a Deus. Eu fiz tudo sozinho, foi tudo eu. Olha, sincero, eu lutei, olha, sincero, eu. Aí Deus olha para baixo e diz, e eu? Aonde eu entro? Aonde eu entro na tua vida? Aonde eu entro aí na tua história? Me diz qual é o lugarzinho meu aí nessas tuas conquistas. Aonde? As redes sociais é uma bênção. Você vê quanta ostentação, meu Deus, é ostentação. Mas tem um versículo que diz bem assim, miserável homem que sou. Se conhecesse a minha história, essa manhã, quando eu levantei, essa manhã já tinha lá numa página, já tinha ali umas perguntas dos irmãos, e aí estavam falando sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo, e aí nós já conversando ali, aí eu falei, olha, dá uma olhadinha da onde veio o espinho, porque o apóstolo Paulo estava com esse espinho na carne. Aí levamos lá para Gênesis, aonde que começou o espinho veio depois, através por causa do pecado. Depois nós vemos o espinho na cabeça, na fronte de Jesus. Por que, pastor? Por causa do pecado. E agora hoje nós vivemos com o espinho na carne. Por que, pastor? Por causa do pecado. Muitas das vezes temos um espinho que alguém nos esbofeteia, mas temos a graça de Deus. E o apóstolo Paulo fala, Senhor, tira o espinho. Não tem como tirar o espinho. Não tem como tirar o espinho. Ele está impregnado. Verdade, Jesus. Está impregnado. Não tem como tirar. É que tem alguém que sempre vem me esbofetear quando eu tento me soberbrecer, quando eu tento dizer que eu sou, que eu posso, que eu consigo.
É só você entrar no leito de hospital, numa UTI, você já vai ver que ali está o rico, está o pobre, está o mendigo, está o acadêmico, está o formado, está o médico, está o doutor. Todos eles estão na mesma cama, com aquele paletó virado. Eu não posso usar aquilo. Que é virado para trás, não sei para quê. Aquela roupa virada para trás, que amaram aqui na frente. Todos eles. Viemos num culto fúnebre essa tarde. Vocês viram se levou alguma coisa para a sepultura? Chegou alguém ali devolvendo alguma coisa, né? Porque recebeu quando começou o profissional, e agora ele chegou lá e diz: ó, eu vou devolver para você. Não pega, não levou nada, me leva. O Jó falou: nu eu vim e nu eu vou voltar. Mas uma coisa ele se lembrou: toda honra, toda glória pertence. Aleluia. Jesus, ele fala que o reino de Deus, ali no reino de Deus, Jesus fala para os discípulos que no reino de Deus ser grande é ser servo. Quando eu olho para João Batista, eu vejo João Batista pregando, anunciando Jesus. De que forma? Vem um após mim. Já pensou nós pregando, anunciando Jesus? Já pensou? Será que nós falaríamos que nem João Batista? Eu falo com muita sinceridade, porque todo mundo tem um pouquinho de orgulho e ego e vaidade. Você já pensou nós pregando no lugar de João Batista? Arrependei-vos, povo, porque está vindo aí, está vindo aí, e na sua mão tem a pá, ele limará toda a eira, e lançará a palha no fogo, e eu vos batizo com água para o arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou receber ele lá na minha casa, quando ele chegar, vou levar ele lá no restaurante, eu vou dar uma volta com ele na cidade, eu vou levar ele lá no parque, eu vou fazer isso e aquilo negativo. Sabe o que João Batista falou? Não sou digno nem de desatar o sapato dele. Não sou digno de desatar as alparcas da sua sandália. Ei, isso era trabalho de quem? Isso era trabalho do servo. O servo ali na casa do seu senhor, se chegava a visita, ele ia lá, ele desatava a sandália, ele pegava a sandália, colocava lá no lugar da sandália, ele pegava uma bacia, ele lavava os pés do visitante, secava. Isso é o trabalho do servo. E João Batista pregava sobre a vinda de Jesus, dizendo que ele não era digno nem de fazer isso. Tu vai fazer o que então? Tu vai fazer o que? Não tem posição abaixo de servo. Mas João Batista se colocou mais inferior do que o inferior. Não sou digno. Lá chega Jesus, João Batista batizando, pregando na beira do Jordão. Daqui a pouco chega Jesus. Eita, pastor, coisa linda, né? Quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo. Lá vem Jesus, João Batista pregando. Daqui a pouco João Batista olha: esse homem é diferente. Não é qualquer um, não. Hoje você olha na sociedade, poucos crentes que você consegue reconhecer que é crente. Hoje você olha na sociedade, poucos crentes que você consegue olhar de longe e dizer é crente. Porque tem um diferencial na alma, tem um diferencial na vida, tem um diferencial no vestuário, tem um diferencial.
tem comunhão com o Espírito Santo tem revelação na hora. Glória a Deus. João Batista, agora Jesus chega para João Batista: eu quero me batizar. E João Batista: mas é eu que devo se batizar por você. Se fosse nos dias de hoje, Jesus chegando a determinados evangélicos por aí afora, doutores aí, como diz pastor Ismael, né? Aí iam se garfiar ali tudo para tentar ver quem é que ia batizar Jesus. Eu quero me batizar. Não, já agora, já vou te batizar agora. Não, o João Batista falou: é eu que devo ser batizado por você, e vem tu a mim. Confere lá. Jesus fala bem assim: me batiza para que se cumpra as Escrituras. João Batista não desejou batizar Jesus. Jesus deu ordem para João Batista batizar. João Batista não quis ser grande. Jesus exaltou João Batista. Por que Jesus exaltou João Batista? Porque João Batista, em vez de querer ser, ele se humilhou, dizendo: nem as alpacas dele eu não consigo. Não consigo, nem não quero. Não. E Jesus fala para: olha, não teve profeta maior do que o profeta João Batista. Me diz por que João Batista recebeu a maior exaltação dos profetas? Porque ele se colocou no patamar mais baixo, debaixo, dizendo: não sou digno, mas Deus fala: tu é digno. Quando você diz: eu não posso, Deus está dizendo para você: agora que tu pode. Quando tu diz que tu é fraco, Deus diz: eu estou te capacitando, eu estou te fortalecendo, eu estou te levantando. No reino de Deus, o grande é ser servo. Olha só que interessante. Ali em Marcos capítulo 9, versículo 35, diz bem assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem foi Jesus? Pastor, Jesus foi o Messias. Jesus foi um homem santo, não tinha pecado. Jesus foi o que nasceu de uma virgem. Jesus foi o que foi anunciado pelos anjos. Jesus foi o que ali nasceu e foi colocado numa manjedoura. Exatamente. Jesus foi o Messias, o Salvador que todo Israel estava esperando. O homem de guerra, o homem que vai vir agora e vai libertar o povo de Israel das nações, vai libertar da opressão, vai dar vista aos cegos, vai levantar os coxos, vai fazer o mundo falar, vai libertar o povo endemoniado. Pastor, exatamente, lá chega Jesus. Meu Deus, é tão lindo quando a gente vê essas famílias, essas mães ou futuras mães ali, umas no começo da gestação, outras no meio, outras já ganham. Ai, que alegria, coisa linda, gente, coisa linda. Mas Jesus não teve isso. Tivemos agora um chá de bebê ali da filha da irmã. Exato, né? Coisa linda. Você acha que Maria teve um negócio desse? Negativo. Se Maria fizesse um negócio desse, ela seria apedrejada. Da onde que uma mulher ia aparecer grávida do Espírito Santo, noiva? Não. Agora Jesus nasce, o Salvador nasce, então vai ter um berço de ouro. Vai negativo. Aonde foi parar Jesus? Porque todos os alojamentos, todos os hotéis, todas as pousadas estavam cheias, não tinha lugar. Aonde foi parar Jesus? Na garagem, numa estrebaria. O berço não é aquele que você liga lá, né? E fica lá embalando, né? Tem lá aquele coisa boa, né? Salvação para muito Pai, né? Quando tu liga aquele negócio lá e deixa lá, né? Exatamente. Não sabe onde é que Jesus foi colocado? Num coxo de trato para gado.
E você não entende o porquê que Jesus foi colocado ali. Porque já desde o seu nascimento, a intenção dele era ser alimento para alguém. Desde o seu nascimento. Ninguém não entendia, né? Foi colocado no coxo, por quê? Porque ele é o pão da vida. Foi colocado no coxo, para você entender, com palavras bem simples, com uma coisa bem simples, que ele veio para nos alimentar espiritualmente. Ele veio, esse pão aí, que está aí na manjedoura, ele veio para ser rasgado por mim e por você, na cruz do Calvário. E é por isso que na Santa Ceia nós aqui estamos com o pão partido, rasgado, né? Por quê? Porque o pão simboliza o corpo dele, que foi judiado na cruz do Calvário. Aí tu olha para a manjedoura, está ali o alimento. Jesus ensina para nós e para os discípulos que no reino de Deus os menores são absolutamente importantes. Os menores são absolutamente importantes. Nós olhando uma criança dessa, ou as crianças daquela que estão lá na salinha, Jesus agora olha para uma criança que talvez queria participar do louvor, talvez queria participar do canto, talvez queria sentar na frente, ouvir Jesus falar, e tinha lá os arrogantes, tinha lá os discípulos que, não, leva, deixa em casa as crianças, não traz, aí pula para lá, e via lá para o canto, e Jesus começa a observar. Versículo 37 do capítulo 9, olha o que Jesus fala aí, olha só: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Você está impedindo as crianças de vir para a igreja por quê? Você está impedindo as crianças de vir ouvir Jesus falar por quê? Você está impedindo as crianças de estar mais perto de Jesus por quê? Quem sabe Jesus olha para aqueles discípulos. Jesus está falando com os discípulos ali, não está falando com a multidão. Jesus está falando com os discípulos. Por que vocês não deixam as crianças virem a mim? Por quê? Fica sabendo, Jesus fala que qualquer que receber uma criança, pastor, tal como esta, e ele deve ter apontado, quem sabe apontou, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas recebe quem me enviou. Você está vendo como as coisas começam com pequeno? Leva uma criança dessa para a presença do Senhor, recebe uma criança dessa na presença do Senhor, automaticamente você está recebendo Jesus, que automaticamente você está recebendo quem enviou Jesus, automaticamente ele vai encontrar com o próprio Deus. Rejeita, vai estar rejeitando Jesus, que vai estar rejeitando quem enviou Jesus, automaticamente você está rejeitando quem? O próprio Deus. Jesus está ensinando os 12 que estava no caminho ali conversando quem era para ser o maior, e Jesus fala: recebe uma criança que tu já vai aprender o que é ser maior. O maior é ser o menor, o maior é ser o servo, o maior não é quem está na ponta, o maior é o que mais serve. Eu estou sendo exemplo, Jesus fala, entendeu? Eu estou sendo exemplo. Quando trouxeram aquela mulher pega em adultério diante de Jesus, eles diziam: Senhor, a lei de Moisés manda matar
fala: quem é que deu a lei para Moisés? Foi Deus. Deus deu o que? Deus deu a palavra. Então vamos lá para João capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Ali no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Olha só que interessante: o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, através do verbo, através da palavra. E vocês estão dando crédito para Moisés, que Deus deu as duas pedras para ele, entendeu? Só para carregar a palavra. Ei, o crédito não é de Moisés, o crédito é do próprio Deus. Moisés só transportou, Moisés só transmitiu, mas a palavra era ele, a palavra era o próprio Deus. Moisés só passava, mas quem era a palavra era Deus. Moisés só transmitia, mas quem mandava falar era Deus. Moisés só falava, mas quem operava era Deus. A palavra era o próprio Deus. A palavra na tua boca é Deus usando a tua boca. Quando nós usamos a palavra do Senhor, usando a palavra do Senhor, nós estamos sendo usados pelo próprio Deus. É a boca de Deus falando através da nossa boca. Mas eu sou intelectual na palavra? Mentira, se não fosse Deus. Mas pastor, fomos nós que fizemos isso? Fomos nós que fizemos aquilo? Aí nós olhamos na Bíblia que as nossas obras são como trapo de imundícia. Gente, trapo de imundícia é coisa imunda. Se as nossas obras é trapo de imundícia, então me diz o que é coisa boa então? Nada. Se as nossas obras fossem colocadas no fogo, será que elas queimariam como palha, madeira, feno? Ou será que elas seriam como ouro, prata e pedras preciosas? Pastor, mas olha só, se é para ser como prata, feno e madeira, é fácil, porque todas essas coisas se consegue por cima da terra. Não se consegue? Quer uma madeira? Tem ali uma árvore. Feno? Tem ali, né? Mas as mais valiosas, as mais resistentes ao fogo, você precisa garimpar. As obras que não se queimam com fogo são aquelas que dá trabalho para você fazer. São aquelas que você paga o preço caro para você fazer. Não é aquela que dá volume. Às vezes é uma pepitazinha de ouro que não... Mas você sofreu, cavou para conseguir essa pepita de ouro. No reino de Deus, para nós encerrar, o reino de Deus exige renúncia de tudo aquilo que nos afasta da santidade. Olha só que interessante. O reino de Deus, nós vemos que é uma possibilidade monstruosa servir em vez de a fé, ao abandonar da fé e privar irmãos da salvação eterna. Assim como Deus responde ao menor gesto de amor pelos irmãos, Ele também reage a tal injustiça. Lê 9:41 e lê 9:42. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Ele reage quem faz o bem, mas ele reage quem faz o mal também. Olha o 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem o pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Jesus está falando isso para os discípulos. Jesus está dizendo: olha, quer fazer o bem? Não importa o que você vai fazer, mas faça.
Se você tem condições de fazer o bem, então aí compra uma casa aí e dá para alguém. Mas se você não tem condições de fazer isso, olha, um copo d'água já é. Tem nada, entendeu? Quando nós íamos a Biluína sempre fazer teologia, eu ia na frente de manhã e de tarde os irmãos vinham com a van. E eu ia pela serra e estava naquela época que tinha desbarrancado, que tinha aquele retorno lá, sei lá, o povo ficou trabalhando ali naquela serra por algum tempo. E eu chegava lá, às vezes o sinaleiro estava fechado, eu ficava com pena do camarada. E aí eu saía com 2 garrafas d'água dentro do carro. E aí eu passava ali, quando chegava ali, e às vezes alguém pegava no meu pé, porque às vezes não levava garrafa d'água, levava uma latinha de coca, entendeu? E aí, né? Mas, quando eu chegava ali, me dava uma dor de ver aquela pessoa lá no sol. Aí quando eu estava passando, eu passava e dava uma garrafa, né? Sei lá, eu me sentia bem fazendo isso. Eu me sentia bem, até que um dia alguém falou: eles ganham bem. Eles ganham bem. Eu sei que deve ganhar bem. Não, mas eles têm a caixa térmica deles lá, eu sei que deve ter, entendeu? Mas não é o que os outros pensam, é o que você pensa. Não é o que os outros vão dizer, mas a pessoa, é o que você pensa. Ei, está sentindo de fazer coisa boa? Faça. Pastor, mas a pessoa não sei, a pessoa nem precisa, não interessa se precisa ou não, o teu negócio é com Deus. Ele sabeu do teu coração na mão. Se a pessoa vai usar, não vai usar, vai aproveitar, vai rejeitar, o problema é da pessoa. Você, oh Deus. Glória a Deus. Galatão está lá. E olha que faz anos já. Deve fazer uns 5 anos. E só agora eu estou falando isso. Porque às vezes a gente não deve falar. Porque isso é coisa diante de Deus. Eu estou falando agora porque está no assunto, está aqui no meio. Entendeu? Uma garrafa d'água. É uma garrafa d'água, $1, $2 ali. Dá 15, 50 dólares aqui para lá. Isso não é ajuda. Isso não é amor. Isso é arrogância. Isso não é. Quando você sente de fazer, tem vezes que você não pode pensar no que vai fazer. Porque se você pensar, tem pessoas que quando pensam, eu senti de fazer uma coisa, mas aí começa a pensar, começa a calcular, começa a ver. Mas não, irmão. Se você sentiu, pega e faz. Não pensa, porque se você pensar, tu não vai fazer. Tem gente pensando até hoje. Tem gente pensando até hoje. Mas nunca fez nada, nem para Deus, nem para o próximo, nem para ninguém. Não pensa. Tua mão direita fazer, a esquerda não precisa saber, e é Deus que está vendo, é Deus que está anotando, e é Deus que vai no juízo final, Deus vai lá, é Deus, entendeu? E pronto. Não seja que nem aquela multidão que saía atrás de Jesus por causa de quê? Milagre. Você vai no culto hoje por quê? Milagre. Vai no culto hoje por quê? Pão. Jesus disse: não quero mais vocês atrás de mim não. Jesus um dia chegou a falar assim: olha, não avisa que eu vou entrar na cidade, não avisa que eu estou por aqui. Por quê? Porque esse povo não me ama, esse povo não me quer, esse povo só tem interesse. Eu imagino as pessoas cegas que nunca viram, mas estavam lá depois gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Eu imagino pessoas que nunca andavam, mas agora estão andando no cortejo de Jesus, dizendo: crucifica, crucifica. E Jesus olha para trás e diz: eu sabia que vocês
No reino de Deus, revela que existe uma condenação eterna para aqueles que rejeitam o caminho da santidade. O reino de Deus, nós falamos aqui alguns estudos atrás sobre a renúncia. Jesus fala bem assim: segue-me, entendeu? Deixa tudo e segue-me. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é lá em cima, não é aqui embaixo. Quando você pensa muito nas coisas de baixo, você esquece das coisas de cima. Quando você pensa nas coisas de cima, as coisas de baixo nada vai te incomodar, te atrapalhar. O que aconteceu? Aconteceu lá, o negócio não tem problema, porque eu estou querendo ir para lá, o meu dia é para lá, a minha vontade é chegar lá. Então aqui é temporário. Tudo que eu estou fazendo aqui nessa terra é temporário. Eu não vou querer ficar aqui não, eu quero ir para lá. A hora que Jesus puder voltar agora no arrebatamento, eu quero subir. Eu não quero que nada esteja grudado aqui nessa terra. Aí você entende a arca de Noé. Quando a arca de Noé foi feita, ela não estava grudada no chão. Quem estava grudada no chão eram as estacas. As estacas sim, elas querem participar, mas elas não querem se envolver. As estacas seguravam a arca, estava enterrada no chão, segurando a arca. Mas quer compromisso com a arca? Não. Mas estou aqui, estou participando do grupo, estou participando ali, eu faço parte ali, por quê? Se alguém bater uma foto da arca, eu estou junto. Se alguém me estou junto. Mas compromisso, não, aí não. Mas é alinhar a madeira, é passar plana, é lixar, tirar os nó. Não, aí não. Deixa eu assim. Tirou eu do mato, deixa eu assim. Todo mundo já trabalhou no mato aqui, né? O João já trabalhou no mato aí, né? Então, eu quero servir a Deus, mas não quero que Deus mude nada na minha vida. Então isso é estaca, está lá, encostado na arca. Mas o Noé não pode usar na arca, porque a madeira que é usada na arca, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser plantada. Sabe o que aconteceu? Veio o dilúvio. O dilúvio veio, as águas levantaram quem? Levantou a arca. Pastor, e as estacas? Não foram juntos. Sabe por quê? Estava enterrado na terra. Participava, mas não tinha compromisso. No arrebatamento da igreja, prepara o louvor, irmã Marivone. No arrebatamento da igreja, vai ter muito crente sendo levado, mas vai ter muito crente ficando grudado aqui nessa terra, com as coisas dessa terra, com os tesouros dessa terra. Não querem lá, eles querem aqui. Não construíram lá, estão construindo aqui, tesouros aqui. Lá não tem importância, aqui sim. Lá não me dá orgulho, mas aqui dá orgulho. Jesus está voltando. Se coloca de pé. Jesus está voltando. Jesus chama os discípulos. Pastor, este ensino de hoje foi particularmente para os discípulos, não foi para o ímpio, foi para os íntimos de Jesus. Ei, o reino de Deus é diferente. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, para você querer aparecer, você vai ter que se dobrar. Para você querer sorrir, você vai ter que chorar. Para você querer colher, você vai ter que plantar. Para você querer ser amado, você vai ter que amar. E ainda amar os que não te amam, amar os que te perseguem, amar os teus inimigos.
No reino de Deus é assim. Jesus deu o céu. Quando olhou